Transformações gasosas é quando a gente passa o gás de um estado para outro estado. Na aula anterior eu expliquei a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e lá eu mostrei para você o que era um estado. Mas, se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu dar um zóio para você aqui, vou facilitar a nossa vida. Ó. Quando eu tenho tipo um exercício desses, o x ele seria um estado e o y seria um outro estado. O que significa um x? Eu tenho pressão, volume e temperatura. Se eu mudar um deles, eu mudei o gás de estado. Então, mudar o gás de estado é eu mudar alguma coisa dele. Então, por exemplo, ó, esse gás está mais quente do que estava antes. Então, ele mudou de estado. Ele está ocupando um volume maior. Ele mudou de estado. É simplesmente isso. Então, qual que é a diferença da formulinha que nós vamos falar aqui, que é o PVT por Vautour, e da equação de Clapeyron? Geralmente, a equação de Clapeyron, você calcula as coisas, as variáveis, num único estado. Então, qual é a pressão no ponto A? E só tem o gás ali. E acabou. Aqui, a gente vai perceber pelos exercícios que ele sempre passa o gás de um estado para o outro. Ele fala assim, ó, um gás vai de volume tal para tal, ele vai de um lugar para outro, seguindo o gráfico ele vai de A para B. Então, a hora que você identificar isso, é o PVT por Vautour. Mais uma coisa para você identificar se é PVT por Vautour ou não. Aí a gente tem que usar as manhas, porque não basta só saber, tem que ter as manhas também. Você olha para o exercício, ele deu o R, que é a constante universal dos gases? Deu. Então, PV/nRT, aula passada. Olhei para o exercício, ele deu o valor do R? Não. Então a gente está aqui no PVT por Vautour. Firmeza, ferinhas? Então vamos lá, ó, vou fazer essa aula teórica para a gente e depois 2 exercícios filé para você aprender a parte mais básica. Considere depois dar uma olhadinha na playlist, sempre dentro da playlist vai ter alguns exercícios mais avançados. Então se é isso que você quer, resolução de FUVEST, Unesp, fica nas playlists que você vai ver. Se inscreve no canal que está sempre chegando coisa nova. Então vamos lá, ó. O número de mols aqui ele vai ser constante. Então eu tenho uma situação onde não vai vazar nem adicionar gás. Tito, explica um exercício que vazaria gás. Ele pega uma panela de pressão e ele fala que a hora que ela é determinada pressão começa a espirrar gás ali. Beleza? A pessoa pegou e apertou um desodorante, isso aí está vazando gás. Isso são situações de exercício. Ou senão eu vou encher o pneu de uma bicicleta, encher o pneu de uma bola, eu ia falar. Encher uma bola, você está adicionando gás ali dentro. Essas situações elas são resolvidas com Clapeyron. Então a gente vai tirar isso daí. Então aqui a gente vai ficar com o PVT por Vautour, que é a transformação gasosa. E aí o que nós vamos fazer, ferinhas? Como trabalhar com 3 variáveis no ensino médio não é algo simples, a gente aprende isso na faculdade, no ensino médio não. Os exercícios, eles vão eles vão manter uma dessas variáveis como sendo constante. E o que isso significa para a gente em termos práticos? Que eu posso cortar. Então, se o volume é constante, eu corto o volume. Ó, que lindo! Aí fica fácil a conta, né? Então, como que vai chamar a transformação onde o volume é constante? Ela tem 3 nomes. Isovolumétrica, isométrica e isocórica. Mas considere o vestibular não sendo tão seu amigo assim. Então, isovolumétrica ficaria muito na cara, né? Então, ele usa o termo isocórica, que é só para a gente diferenciar quem sabe de quem não sabe. Aí, a isobárica é quando eu tenho pressão constante. Então, de novo, eu cortaria as pressões e faço o exercício. A isotérmica é quando eu tenho a temperatura constante. Então, eu simplesmente corto as temperaturas aqui e já era. Lembrando que a temperatura tem que estar sempre em Kelvin. Agora, a unidade da pressão, boa notícia aqui, hein? A unidade da pressão e do volume, desde que elas estejam iguais, não vai importar, porque você vai cortar. Show? Então, ó, unidade de pressão e volume não importa, porque corta. Até rimou, fazer um rap. Agora, a temperatura tem que ser em Kelvin. Show de bola, a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, vou botar em Celsius que corta. Não, não é assim. Tem que ser em Kelvin. Tranquilinho? Como que eu consigo fazer uma transformação isocórica? Simples, para o volume não variar, eu pego um recipiente muito rígido. Então eu tenho um cilindro de oxigênio, eu tenho um extintor, um cilindro muito rígido não aumenta o volume. Aí eu faço uma transformação isocórica, eu só esquento o gás ali dentro, já era. Uma isobárica. A isobárica a gente conversou que são as colisões. Então quando eu estou aquecendo um gás, ele está tendo cada vez mais colisões. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse recipiente ele tenha uma tampa móvel. Então, toda vez que ele fala tampa ou êmbolo móvel, vou falar devagar que é para você anotar, ele está dizendo que a pressão é constante. Então, uma tampa ela vai se mover para ela aliviar a pressão e voltar ao tanto que ela tinha antes. Então, tampa ou êmbolo móvel, pressão constante.
Como que eu faço a temperatura ser constante quando você não tem uma variação muito grande de temperatura? Então é difícil você manter ela certinho constante, mas aqui são situações em que a gente vai idealizar. Então ele vai falar assim, olha, despreze a variação de temperatura se eu sair de 5 metros embaixo d'água e vier para a superfície. Então ele vai falar para você desprezar a variação da temperatura, significa que ela é constante. Toda vez que eu desprezo uma variação, esse alguma coisa é constante. Opa, outra informação que você tem que anotar aí. Toda vez que eu desprezo uma variação, o valor se mantém constante. Uhul! Então vamos lá. Como que vai aparecer o gráfico? O gráfico muito bonitinho. Vamos analisar o gráfico aqui. Eu tenho 3 transformações nesse gráfico. Então vou começar de A para B. Quando eu saio de A e chego em B, olha que lindo que acontece. O volume do A é V1 e a pressão do A é P1. Quando eu venho para o B, o volume do B continua sendo V1 e a pressão dele agora passou para P2. Então, ferinhas, a gente considera que essa transformação de A para B é uma transformação que tem volume constante. É uma transformação isocórica. Se eu for comparar A e B, eu vou cortar os volumes, então só vai ficar pressão e temperatura. Agora vamos de B para C. De B para C, olha que lindo que acontece. A pressão do B é 2 e o volume é 1. A pressão do C é 1 e o volume é 2. Mudou o rolê. Os dois mudaram, tanto a pressão quanto o volume. Então, toda vez que você enxergar uma curvinha aí no gráfico, é curvinha, anota isso, ferinhas. Eu sempre vejo a galerinha errando no exercício porque esquece disso. A curvinha no gráfico é uma isotérmica, ou seja, a temperatura de B é igual à temperatura de C. Então, agora eu vou falar uma coisa nova para você. Mentira, é só para você ficar atento mesmo. Toda curvinha no gráfico vai ser uma isotérmica. Então, toda vez que eu tiver uma curvinha no gráfico, vai ser um isotérmico. Gente, por que você vai ficar repetindo isso? Porque eu vejo um monte de gente travar em exercício porque esqueceu dessa informação. Curvinha é isotérmica. Uhul! Agora, quando eu vou de C para A, olha que lindo que acontece de C para A. Você tem o volume em C maior do que o volume em A. Então, esse gás foi comprimido. Mas a hora que eu olho a pressão, tanto a pressão de A quanto a pressão de C, vale P1. Então, essa transformação aqui pra gente é uma transformação isobárica suave. Então, eu posso analisar as transformações pelo que ele me disse. Como assim, teacher? Ele vai falar que não muda a temperatura. Ou se não, pelo gráfico. Ele vai te dar uma curvinha. Show de bola? Então, agora, vamos para os exercícios, que é a parte mais importante, que é o que você está aqui para tirar 10 na prova. É ou não é? Fala aí para mim nos comentários. Está estudando para o vestibular ou está estudando para a prova ainda? Fala, teacher, não quero nem saber desse vestibular aí. Calma, que um dia vai chegar. Sinto te desanimar. Um balão meteorológico, não sei falar essa palavra, preenchido com gás hélio, foi lançado com volume de 3 metros cúbicos e temperatura de 300 Kelvin e pressão interna de 1 vezes 10 a quinta Pascal. Perceba que ele deu pressão, volume e temperatura do balão que foi lançado. Então tem um balão na superfície. Ao atingir certa altitude, o balão explodiu quando a pressão e a temperatura do gás no seu interior eram respectivamente 2 vezes 10 a terceira e 220 Kelvin. Então eu tenho uma situação na superfície e na certa altitude. O gás foi de um lugar para o outro, isso é uma transformação gasosa. Considerando que o gás se comporte como ideal, ele quer saber o volume no momento exato da explosão. Bum! Então, ferinhas, ele não falou de número de mols e não falou do R. Eu vou mandar bala no PVT Povotó. Teacher, o que é o PVT Povotó? Pressão, volume, temperatura final, ou depois, ou na altitude, ou em B, sei lá, é num outro estado. E aí eu vou colocar pressão, volume e temperatura iniciais, que seriam aí tipo na superfície. Loucura total, né? Vamos procurar então o final, a pressão final. Quando ele explodiu, a pressão é de 2 vezes 10 a terceira Pascal. O volume é o que ele está pedindo pra gente. Enquanto a temperatura passa para 220 Kelvin, Mary Bird, zigotinho, já está em Kelvin, então ela está suave. A pressão inicial, ele falou que era 1 vezes 10 a quinta Pascal, o volume inicial de 3 e a temperatura de 300 Kelvin. Da hora, tudo em Kelvin também. Lindo, lindo, lindo. Vou fazer alguns cortes aqui que dá para a gente cortar. Vamos lá, ó. Eu vou cortar esse 0 com esse 0. Eu posso dividir 2 por 2 vai dar 1, 22 por 2 vai dar 11. Agora, do outro lado aqui, o que dá para cortar? Ó, 3 por 3 dá 1, 30 por 3 vai dar 10. Então, agora eu só vou multiplicar em cruzes e vou dar um jeito de isolar esse volume.
Então, lá daquele lado eu tenho 1 vezes 10 a quinta, vezes 3, e aí eu joguei o 11 multiplicando. Opa, o 3 não, eu cortei. Aí, 1 vezes 11. Ah, caramba, eu ia errar o exercício. Aí lá embaixo, o que vai acontecer? Ficou o 10. Só que eu tenho o 10 a terceira multiplicando o volume ali em cima, que eu tenho que passar ele para baixo dividindo. Tá multiplicando, passa dividindo. Então agora o que ficou aqui pra gente? Olha que lindo, ó. Eu tenho 11 vezes 1 vezes 1, então deu 11 vezes 10 a quinta. Então 11 vezes 10 elevado a quinta. E aqui embaixo eu tenho 10 vezes 10 a terceira, que é 10 a quarta. Se eu cancelo ali, porque quando eu tenho divisão de potência, eu simplesmente subtraio as duas. Se você tem muita dificuldade em fazer isso daqui, dá um zóio na playlist que eu vou colocar aí na descrição, que é para te ajudar em relação à potência de base 10. E aí você nunca mais erra essa parada e eu já era. Então o que vai sobrar aqui é um volume de 11 vezes 10. Ah, vê, só isso, teacher, só isso. Não tenha medo, você vai dominar na prova, firmeza? Mas antes vamos fazer o próximo aqui. Boa! 110 alternativa D de Dragon Ball. Exercício 7, ele fala assim, ó. Certa massa de gás ideal sofre uma transformação passando do estado X para o estado Y. Já estamos dentro já, como mostra a figura pressão e volume. Aí a pergunta dele é o volume aqui. Show de bola? A pergunta dele é o volume. Aí você olha para mim, olha para a tela, olha de novo para o caderno e fala, Mary Bird, mas se a fórmula é PVT Povotó, ele falou a pressão do X, o Vx, falou a pressão do Y, o Vy, e o T? Cadê o T? Ele não deu o T. Oh, monstro! O que é o T mesmo? Lembra? Curvinha no gráfico é isotérmica. Então eu analisei aqui, bati o zóio, vi que tem uma curvinha no gráfico, é uma isotérmica. O que é isotérmica? Temperatura constante. Então eu vou cortar a temperatura dos dois. Ah, vê! Então vai lá, Px, Vx dividido por Tx vai ser igual a PY, VY por TY. Olha que louco, olha que louco. Só que essa temperatura eu vou cortar, porque a curvinha no gráfico é isotérmica. Boa! O Px aqui, olhando lá para o gráfico, ele vale 4. Só que você tem que olhar o eixo também. Então ele fala aqui em cima do eixo, dá-lhes um, que é 10 a quinta. Eu preciso colocar esse 10 a quinta aí. Eita pega! Lembrando que quinta é dia de TBT. Nada a ver essa informação, né? 4 vezes 10 a quinta vezes o Vx, que é igual a o PY, que vai valer para a gente 0,5 vezes 10 a quinta, e o volume do Y, que você está olhando ali embaixo, que vale 1,2. Então agora o que eu posso fazer? Ó? Eu posso cortar esse 10 a quinta, porque eles estão um de cada lado iguais, e aí o meu Vx vai ficar 0,5 vezes 1,2, multiplicar por meio, é a mesma coisa que dividir por 2, dividir pela metade. Então vai ficar 0,6. O 4 que outrora estivera multiplicando o Vx, agora passará dividindo. Ha! Olha que louco, olha que louco. 0,6 dividido por 4, nós vamos ver aqui que o nosso Vx vai dar 0,15 metros cúbicos. Coisa linda. Alternativa E. Então, para você que ficou até aqui, meus parabéns. Tomara que você tire uma nota muito boa na sua prova, você vá bem no vestibular. Lembrando que nas playlists eu coloco aula, exercícios mais simples, e depois tem alguns exercícios resolvidos também de umas faculdades, aí uns bagulho mais avançado. Firmeza? Mas a gente dá conta aí. Imagino que sim. Espero que sim. Valeu, até a próxima aula. Uhul!